Estou ouvindo todos. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Que Vamos lá? legal! Muito bem, estamos. Bom. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito legal hoje, nesse final de quarentena, e a gente discutindo um pouquinho sobre relacionamento. Eu estou aqui com dois super coaches, o Ricardo e o Joseph, meus amigos de coração, pessoas que eu admiro. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre relacionamento e sobre dificuldades, constrangimentos e essa nova situação para muitas pessoas que só ficavam fora de casa e para outras pessoas que só ficavam em casa e agora estão aprisionados com intrusos. Se você tiver pergunta, pode mandar. A gente vai falar um pouquinho, né? Nos apresentarmos e aí estamos ao vivo, meninos. Queria saber um pouquinho de vocês e queria uma apresentação de vocês também. Vamos lá, começa aí, Joseph. Alô, eu não estou ouvindo o Joseph, hein? Eu também não estou ouvindo, não, Joseph. Seu microfone está desligado? Fala aí, Ri, enquanto ele consegue. Tá, então vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Ricardo Gomes, eu trabalho nessa área de desenvolvimento há aproximadamente 26 anos. Eu comecei a escolher a área que eu ia trabalhar uma vez que eu tive contato com a programação neurolinguística ainda aos 16, 17 anos, e eu sempre fui uma pessoa menorzinha, sabe, Lu? Eu sempre fui adiantado na sala de aula, então todo mundo crescia antes de mim. Tudo para mim sempre foi um pouquinho diferente, porque como eu pulei as séries quando eu já sabia ler muito pequenininho, então começou a atrapalhar as pessoas e acabaram me pulando de série. E as pessoas sempre cresceram muito na minha frente. E eu comecei a entender que a minha forma de sobrevivência era descobrir uma linguagem que me fizesse sentido. E mal sabia eu que um dia eu ia chegar a trabalhar com programação neurolinguística e com hipnose conversacional da forma como eu faço hoje. Mas isso tudo começou lá atrás, pequeno, para poder conseguir sair das situações. E eu hoje, assim, ajudo e observo um tanto de pessoas que têm uma dificuldade de se comunicar com elas mesmas e depois com o mundo lá fora. E dentro desse sentido, o tema de hoje, né? Vamos falar sobre relacionamento e uma boa parte disso está relacionada à comunicação. Então, eu precisei aprender e descobrir uma forma de me comunicar. E lá na frente eu descobri que isso existia de uma forma sistematizada, chamava-se programação neurolinguística e hipnose. E hoje eu trabalho com isso, ajudando pessoas a se enxergarem melhor, a entender melhor a forma como elas pensam, a conversarem melhor, fazer as pazes com sua mente e pegar a potencialidade que elas têm e direcionar para uma coisa que seja útil. Útil, sempre. Sempre. E dentro desse sentido, a gente vai traçando aí uma caminhada que já vem há mais de 20 anos, atendendo aí sem nenhum problema de dizer milhares de pessoas. A gente já cheguei a fazer programas para atender 30 mil pessoas de uma vez só. E dentro dessa caminhada de atender milhares de pessoas, a gente já consegue conversar alguma coisa sobre conversar. Vocês estão me ouvindo agora? Perfeito agora, Sim. meu amigo. Ah, massa. Massa. Tá, vamos lá. Vou fazer as honras agora, então. Meu nome é Joseph Ribeiro. Eu trabalho, não tem tanto tempo como o Ricardo, não tenho essa experiência toda. E você é um bebê, eu sou um velho. Mas, entre outras coisas, eu também sou hipnoterapeuta e sou trainer em programação neurolinguística, licenciado pelo Richard Bandler.
Enfim, a minha história é mais ou menos como a de Ricardo, assim. Eu também caí por acidente. Eu sempre gostei de me comunicar. Eu tinha outro tipo de vida, digamos assim, né? Eu estudava uma outra área, mas aí eu entrei para a estatística, tive depressão, tive síndrome do pânico, e eu acredito que a vida se encarregou de me mostrar esse caminho da hipnose, da PNL, fez com que minha vida se transformasse, e a partir disso me fez despertar o desejo de levar essa transformação para outras pessoas também. E é isso que eu faço hoje, muito feliz, por sinal. E é isso, basicamente é isso. Resumir assim ao máximo, porque eu sou tagarela, se eu continuar falando, eu não vou parar. Então vamos lá. Bom, eu sou a Lu Neves, né? Eu sou especialista em neurovendas. Minha especialidade realmente é treinar pessoas, eu treino vendedores. E estou me especializando agora, além da programação neurolinguística, que é o que nos une, e eu acho fantástico, também em neurociência do consumidor. Então, isso tem trazido outros insights, mas tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho visto, ele só vem atestar e comprovar como a programação neurolinguística é fantástica. E diante dessa ferramenta, né, que nós temos, o nosso objetivo hoje é conversar um pouco, falar um pouquinho do que está acontecendo nas nossas vidas e, na medida do possível, se vocês tiverem pergunta, ajudar cada um de vocês também a dar um pitaco aí em como nós estamos sobrevivendo. E para começar, vamos entender como vocês estão vivendo esse aprisionamento domiciliar, né? Eu tirei um barato aí com o nome aprisionamento social, porque é uma mistura do aprisionamento domiciliar com o isolamento social. A gente está nas duas juntos e misturados. Eu estou presa aqui com o meu marido e com a minha filha, e eu queria entender um pouquinho com quem que vocês estão presos aí na casa de vocês. Vai lá, Ricardo. Quer que eu comece ou você começa? Vai lá, começa aí. Tá, eu tô aprisionado aqui com minha mãe, com meu pai e o meu irmão. É uma galera. Agora, sim, eu vou falar. Acho que é interessante falar um pouco da realidade, assim, do que como eu percebo, pelo menos aqui na minha região, né? As pessoas, eu acredito que é como se a ficha não tivesse caído. Então, assim, tem muita coisa aberta. Eu não sei se a galera tá tão aprisionada. Eu posso dizer que eu estou em casa desses 3, 4 semanas aí, eu devo ter saído uma única vez para ir no dentista e só. Mas o que eu percebo a prática comum assim daqui da minha cidade é a galera saindo muito, assim, meio que não está respeitando não essa onda de isolamento. Tá. Vamos lá. Bom, eu moro sozinho, então eu estou nesse confinamento. Eu estou nesse confinamento, mas eu gosto de chamar de isolamento físico. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, porque eu não estou sentindo um isolamento social. Eu estou sentindo um isolamento físico. Porque eu continuo convivendo com as pessoas, fazendo tudo que eu fazia em termos de convivência, talvez até mais do que eu fazia antes. Eu tenho tido a chance de me conectar com várias pessoas que eu não estava podendo fazer pela carga de trabalho, que é gigante, embora eu consiga fazer tudo. Mas existem algumas pessoas que naturalmente a gente vai falando menos. E eu tenho conseguido me conectar mais com as pessoas. Então eu não tenho sentido nenhum isolamento social, eu tenho sentido um isolamento físico. E eu até brinquei, fui falar com minha irmã esses dias, a minha irmã falou assim, sobre aprisionamento, ela falou até sobre isso. Ela disse assim, olha, eu não estou me sentindo presa, não. Eu estou me sentindo isolada, mas presa eu não estou me sentindo, não. Porque eu acho que quem está preso é o pessoal que não tem questão, consegue tá fora de casa e, por exemplo, está no hospital agora, está em algum lugar. E eu achei muito interessante essa fala dela, porque isso vai mostrando para mim sobre o ponto da comunicação mesmo. Como cada pessoa tem a sua própria representação, como cada pessoa vai enxergando. Alguém me ligou essa semana e falou assim, Ricardo, estou com muita pena de você, porque você está sozinho
Aí eu falei, não tenha pena não, eu tô achando ótimo. Eu tô achando ótimo, porque eu já tô acostumado a fazer tudo aqui em casa. O que eu tô tendo a oportunidade de fazer são outras coisas. Mas eu tenho atendido as pessoas nas minhas mentorias e nos meus atendimentos terapêuticos, e eu tenho visto assim várias situações acontecendo entre os casais e entre as famílias também. E a gente vai, penso que a gente vai conversar, você vem puxar essa corda aí daqui a pouco. Mas eu tô só em casa, isolamento físico, tô sozinho, hein? Exatamente. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte: como a programação neurolinguística pode me ajudar a não brigar tanto em casa? Acho que tem gente sofrendo alguns problemas. Vamos começar, porque as perguntas estão rolando. Fala aí, Ricardo. Então, como é que a programação neurolinguística pode me ajudar aqui? Pergunta aí. A não brigar, é isso? A não brigar em casa. A não brigar. Então, basicamente, a programação neurolinguística, ela vai me auxiliar a desenvolver a minha percepção sobre a comunicação que eu faço comigo mesmo e a comunicação que o outro também executa. São as estratégias que cada um usa para se colocar ou se representar e ser representado também no mundo. Então, quando eu começo a perceber que a comunicação de cada pessoa... Veja só, todas as minhas impressões sobre o que eu vivo, elas não correspondem, essa é uma notícia que eu acho chata de dar, mas ela é real. Todas as minhas impressões sobre o mundo que eu convivo não são o mundo que eu convivo. Essa é a notícia chata sempre de dar. É que tudo que eu penso, tudo que eu vejo e a forma como eu entendo as situações não são as situações. Elas são a forma como eu vejo e entendo, como eu disse agora. Então, essa é a parte mais chata. Porque, nesse momento, eu preciso deixar de responsabilizar o outro. Porque todas as minhas compreensões, elas são frutos da minha interpretação e das representações internas que eu tenho. E isso é um problema para várias pessoas, porque elas passaram a vida toda dizendo que o outro estava causando problemas, mas, ao mesmo tempo, é um poder gigantesco. É de uma magnitude gigante. Porque no momento em que eu descubro que eu sou o responsável por fazer essa teia de interpretação e eu vou entender o que eu quiser, isso é um poder gigante, que quando uma pessoa aprende a usar, ela está livre. Sabe Esse negócio de aprisionamento? A pessoa pode estar em casa, dentro de uma caixa, no hospital, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. No momento em que eu entender que eu sou o dono da interpretação e a minha expressão da realidade, ela é do jeito que eu quiser que ela seja, eu estou livre. Exatamente. É o famoso da PNL, é o famoso mapa não é território, né? Exato. Exatamente. Fala aí, Joseph, e você? O que você tem a acrescentar para a pessoa brigar menos? Dá um conselho prático. Como é que eu brigo menos com o meu marido ou meu filho aqui em casa? Transforma ele mentalmente em algo que não lhe afete tanto, né? Em alguma figura cômica. A PNL, ela proporciona isso, né? A gente mudar as figuras representativas, assim. É uma forma, você pode fazer isso, sei lá, com um chefe ou com alguém que você tá puto, que é natural, assim, né? Com esse... o relacionar se envolve fatalmente atrito, né? E quanto menos a gente conseguir corrigir o nosso pensamento para não entrar nesse atrito, melhor, né? E a PNL, ela tem uma vasta gama de ferramentas que podem fazer essas alterações mentais para a gente mudar a percepção sobre essas relações, né? Sobre como o outro enxerga. E isso é o mais fantástico. Então, mais ou menos isso. Até falar para vocês assim, ontem eu vi uma pessoa me mandou, porque ela lembrou de mim quando viu uma postagem, e a postagem falava sobre ansiedade. E aí, como eu tenho feito algumas lives e as pessoas têm me perguntado sobre o que fazer em relação à ansiedade, eu tenho feito algumas falas, aí a pessoa viu, lembrou de mim e mandou. Aí falava assim, quando você estiver ansioso, quando a ansiedade disparar no seu sistema, primeiro,
tome alguns instantes para sentir a vibração. Aí eu já comecei a me interessar, porque já começou a me dar ansiedade. Só de ler. Porque para mim não funciona assim. Ali, né, Ricardo? Já começou a me dar um nervoso. Aí depois falava assim, depois, peça um abraço a quem está próximo. Aí eu parei de ler e mandei uma mensagem para quem me enviou. Falei, quem escreveu nunca teve ansiedade. Não funciona assim. Eu atendo pessoas com ansiedade, tá? Então, se a pessoa está com um sistema disparado, a química está disparada, ela vai lembrar de parar para sentir a vibração? Nunca. Ela vai pedir um abraço? Nunca. Ela só vai dar um abraço para uma pessoa se a pessoa for mais forte que ela e agarrar. Sim. Porque senão ela não vai fazer. Entende? Sim. Então é um sistema de lutar e fugir. Vou dar, me dá um abraço, Luke, eu tô com ansiedade. Isso não existe, é carência. Sim. Então, eu vejo assim, esse problema também acontecer, tá, gente? As pessoas não sabem muito bem o que estão sentindo e elas falam qualquer coisa. Então, eu sempre tenho conversado com as pessoas que é necessário para nós entender um pouco mais e ter um repertório emocional melhor. As pessoas têm pouco repertório emocional, elas não sabem o que sentem. E aí confunde, acha que aí acaba tomando um remédio para dor de cabeça, mas ela tem uma dor de barriga. Aí não resolve e fala que não presta. Sim. As pessoas precisam se conhecer um pouquinho mais. Eu acho que a programação neurolinguística é uma ferramenta sensacional para isso. É verdade. Legal. É tão engraçado isso, né? Eu acho que são dois motivos também. Um é a mudança de ambiente. Toda mudança causa estresse. Toda mudança, de uma certa forma, produz já uma ansiedade do jeito que você falou. Então, a pessoa está acostumada. Quem fica em casa está acostumado com uma rotina. Quem está fora de casa, acostumado com outra rotina. Quando a gente mistura, a gente mudou o ambiente da casa. Então, todo mundo, todas as pessoas que convivem naquele ambiente, de uma certa forma, elas vão sentir uma certa carga de estresse. E aí, quando o estresse aumenta, eu acho muito interessante isso, como o estresse funciona no organismo e como ele funciona no cérebro humano. Quando o estresse aumenta, o nível de cortisol aumenta. Quando o nível de cortisol aumenta, o nosso sistema racional, que é o nosso lobo pré-frontal, ele não trabalha da mesma forma que se você tivesse calmo. Então, o nosso racional, quer dizer, ele não consegue identificar todos os pontos e identificar ponto a ponto de cada situação. No final, o que acontece? Aquela emoção, aquele incômodo, aquele estresse causado já pelo ambiente do coronavírus, somado ao estresse de estar em casa com o ambiente modificado, em vez de ter uma resposta racional, ele realmente tem uma resposta emocional, que pode ser um xingo, que não deveria ser um xingo. Sim. E o que eu gosto muito da programação neurolinguística é exatamente esse entendimento de que cada pessoa é uma pessoa e a gente interpreta aquela situação da forma que a gente vê. Tá bom, quando a gente junta as duas coisas, quer dizer, se eu estou interpretando aquela situação com o meu emocional alterado pelo estresse causado, tanto dessa pandemia quanto da modificação da minha rotina, isso é uma bomba relógio pronta a explodir. Então, eu não sei, talvez uma forma da gente controlar a hipnose, eu acho muito legal, a meditação, e se você não souber nada disso, que é o meu caso, eu realmente não sou nem especialista em hipnose nem em meditação, respira calmamente durante algum tempo. Respira calmamente. A respiração, ela é incrível, né? Mas o nosso corpo, ele se autorregula, sistema simpático e parasimpático. Então, quando nós respiramos mais devagar, a gente aumenta a oxigenação cerebral e aumentando a oxigenação cerebral, a gente consegue baixar um pouco esse nível de cortisol e consegue colocar um pouco o nosso organismo de volta ao normal. Então, uma dica é para e respira. Isso é a primeira coisa se a gente vai começar do começo sem conhecer nada ali de meditação. Mas eu acho que meditação, nesse momento, é algo muito legal e algo que todo mundo deveria saber fazer, né? É verdade, sem dúvida. Ricardo? Então, eu estava aqui, estava falando, eu estava estudando a forma como eu vejo que está acontecendo esse momento assim dentro das casas das pessoas. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar aqui comigo.
Toda pessoa, ela tem, dentro desse sistema que eu falei de representar a realidade, mas nós temos assim, perfis que nós apresentamos. Nós temos um perfil que nós apresentamos em casa, nós temos um perfil que nós apresentamos no trabalho, nós temos um perfil que nós apresentamos com os amigos. Isso é comum, porque as relações são diferentes, com grupos diferentes, que têm universos diferentes. E aí, dentro do equilíbrio que cada um deve estar buscando, então nós também buscamos equilibrar em cada grupo que nós estamos. E, normalmente, se a gente for estudar assim, bem direitinho, o que vai acontecer? Quando eu estou no meu trabalho, normalmente eu não vou dizer tudo o que eu quero dizer. Eu tenho um limitador maior na forma como... Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou com meus amigos, mas normalmente perceba que esse limitador ele é menor em casa. Em casa as pessoas são mais elas. Sim. Em casa as pessoas são mais elas. Mas olha que interessante que acontece. A pessoa é mais ela em casa, mas graças a Deus, no dia seguinte ela vai sair, porque aí todo mundo respira e depois quando se encontra para ser, cada um ser a si mesmo, aí as pessoas conseguem vivenciar aquele momento, mas no outro dia todo mundo sai de novo. Então, veja, cada pessoa ela acaba tendo a sua projeção individual, mas ela tem aquele momento de projeção coletiva em que as pessoas vão se adaptando e tem muita gente que não se conhece, está se conhecendo agora, tá, gente? Então isso é estressante mesmo, porque muitas pessoas assim, não, mas a fulana, ela é assim mesmo, mas tá tudo bem, é o jeitinho dela, eu gosto, porque no outro dia eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma outra, eu falo com outras pessoas e tudo mais. Agora, quando passa 24 horas do dia aguentando aquele jeitinho, aí o negócio complica, porque tem muitos casais que não se conhecem, tem muitos pais que não conhecem os filhos, porque passam 8, 9, 10 horas trabalhando, chega em casa para dar um beijinho, alguém já cuidou de tudo, brincar um pouquinho, né, assim, não, eu tomo conta do meu filho, 2, 3 horas. Sim. Não, eu dou conta da minha família, 2, 3 horas. Nós tomamos café juntos e nós jantamos e fazemos a tarefa de casa, às vezes. Quando isso acontece, né, Ricardo? Isso são 2, 3, 4 horas, assim, no máximo, porque se for 5 horas, já é menino, tá na hora de dormir. Sim. Então, amanhã nós temos que acordar cedo. Então, veja só, eu tenho percebido que as pessoas elas têm tido uma dificuldade, porque no momento em que elas se apresentam como elas mesmas, durante mais do que aquelas horas tradicionais do dia, aí tudo é novo. Então, às vezes, o ambiente não é exatamente o ambiente físico novo, mas é o ambiente mental novo, em que eu tenho que lidar com uma pessoa que eu amo ou eu amava quando eu não convivia. Sim. Isso é uma dúvida terrível. Isso é uma dúvida. Eu amo essa pessoa que eu convivo 5 horas, mas eu amo essa pessoa que eu convivo 24 horas agora. Sim. Isso é tão verdade que aumentaram drasticamente o número de separações durante esse nosso período que... Então, assim, é batata. Só que filho a gente não tem como se separar, né? Filho não tem como se separar, então... Agora eu amo a versão curta das pessoas, né? A versão longa, não sei se eu amo, não. Exatamente. Não, mas espera aí, olha, como o povo está separando, gente? Como é que o povo está conseguindo separar se não pode sair de casa e se os cartórios estão fechados? Não estou entendendo mais nada. Separa. Como é que vocês estão... Joseph, se explica. Sai primeiro, assina depois. Um vai morar no carro, o outro no apartamento, tá tudo certo. Sai primeiro, assina depois. Você sabe que eu tô vendo na rua muito motorista e eu penso assim, nossa, será que é motorista de Uber? Esses dias eu fui na sorveteria com a minha filha e vi um homem com a compra, tipo uma Saveiro, né? Aquele carro que é aberto atrás. E aí eu vi as sacolas de compra atrás e vi ele dormindo na frente. Eu falei, esse daí não quer voltar para casa, não. Dormindo na rua em São Paulo. Eu falei, você tem razão, acho que você tem razão. Acho que você tem razão. E sabe que eu acho que tem muita coisa acontecendo realmente, né? Então, em casa, eu dou aula para minha filha
E é muito engraçado, porque eu comecei a perceber algumas deficiências dela na escola que eu nem imaginava que existia. Então, por exemplo, o número 2, ela tem 4 anos e meio. Para fazer o número 2, para fazer outras letras, então, reconhecer qual número, como ele escreve, ou em inglês, como que é, isso foi muito legal. Então, tem coisas muito legais, né? Muitas coisas legais que estão acontecendo. Uma delas, para mim, tem sido isso, poder ensinar e, ao mesmo tempo, o que eu acho pior aí é o estresse realmente, porque algumas pessoas falam assim, agora com o coronavírus, todo mundo está dando mais valor a professor, dando mais valor a babá, mas é muito diferente. No meu caso, pelo menos, que eu estou em casa, porque eu tenho que trabalhar, então eu continuo trabalhando, né? E eu faço minha carga horária da forma que dá. Ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar da minha filha, porque eu estou trabalhando e ela fala: mamãe, quero suco, mamãe, muda o canal, mamãe, 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 mamãe o dia inteiro. E ao mesmo tempo. O nome doce, né? O nome doce, né, Lu? É o nome doce. Eu queria ganhar dinheiro cada vez que ela dá uma mesada para ela, dá uma mesada para ela. Fala, filha, eu vou te dar uma mesada, mas nós vamos fazer um jogo. Cada vez que você me chamar, essa mesada não é sua, isso é pra gente jogar. Cada vez que você me chamar, você vai me dar R$1. Essa mesada não é sua, é só pra gente jogar. Aí vamos ver quanto é que você acaba no final do mês. Olha. Ela vai desistir. E aí, essa coisa, eu acho que pega, né? Porque tá todo mundo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não uma só. A gente está fazendo várias, né? Não é uma, são várias coisas. Sim. É isso, tem que lidar com tudo isso. E como se não bastasse lidar com toda a rotina da casa, que às vezes a gente não faz isso. Lu, você ficou apagada aqui para mim, pelo menos. Para mim também. Já vai entrar, deixa eu ver aqui. Entendi, você está colocando suco agora. Então, além de lidar com a rotina da casa, além de ter que lidar com toda essa sistemática que não se está habituado, na maioria das vezes, ainda tem que lidar com o humor das pessoas, com o seu próprio humor, das suas próprias expectativas, e com o humor das pessoas que, em alguns momentos, né, Joseph, elas acabam deixando também como sua responsabilidade aquele humor delas. Lógico, sim, com toda certeza. Ela vai entrar tem agora. Que lidar com isso. Uma coisa também que a Lu estava falando aí sobre química, né? E assim, você também chegou a comentar que, por exemplo, quando a gente sai e a gente só apresenta as versões curtas da gente nos relacionamentos, porque a gente não tem esse tempo todo, né? A gente tem outras atividades para fazer. O que acontece? Quando a gente sai, existem vários mecanismos de reequilíbrio químico, seja ele o trabalho, então tem gente que desconta o estresse trabalhando mais, ou tem gente que desconta o estresse correndo, fazendo academia, e essas atividades que proporcionam esse equilíbrio químico cerebral, elas se encontram prejudicadas, né? Então, as pessoas estão tendo que fazer, quem consegue faz exercício dentro de casa, mas muita gente não está fazendo exercício, muita gente não está trabalhando, e aí você perde os mecanismos de escape. Então, se você não procurar educar sistematicamente os teus pensamentos e gerenciar isso, fatalmente mais conflitos irão existir dentro do lar, com os amigos, mesmo você sem contato físico, né? Porque fatalmente você vai mudar de humor, e se você não conseguir corrigir isso, a tendência é piorar. Eu não vejo um cenário de melhora se você não gerenciar esses pensamentos. Eu tenho percebido algo, assim, tratando com os meus amigos e também com os clientes, eu tenho percebido que quem tem tido alterações significativas de humor são as pessoas que já tinham os problemas. Que já tinham os problemas. Eu tenho percebido seja, só isso. Os problemas, eles estão emergindo. Mas eu tenho percebido isso, que as pessoas que já estavam bem com elas mesmas, no sentido de ter uma atitude mental tranquila, elas continuam assim, independente, elas estão preocupadas porque estão sem trabalhar, algumas estão,
mas elas estão concentradas no que elas podem fazer agora. Sim. Eu tenho percebido isso. A maioria das pessoas que está com dificuldade, elas já tinham as dificuldades. Agora, Sim. essa fase que nós estamos vivendo, ela está colocando isso para fora, está mostrando. Sim. As pessoas não estão sabendo, eu vou dizer assim... Ou seja, é um catalisador, né, Ricardo? É um catalisador, no caso. Né? São processos emergentes, eles vão emergindo, Sim. e aí as pessoas elas não estão sabendo lidar de uma forma como elas fazem no dia a dia, que é às vezes, até mascarar esse processo para não ter que estar passando para as pessoas como é que elas realmente estão se sentindo. E é o que você fala, tem bastante a ver, porque quando você diz assim, como a pessoa vai recuperar aquilo que ela tem, que deixa que faz com que ela se sinta tranquila. Eu vou falar, desde sempre, toda pessoa que passa por mim, os clientes que vão passando, os meus amigos, quando eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre vou... O cliente a gente vai treinando, mas o amigo a gente fala para ver se o amigo vai acordando se quiser, né? Sim. Mas o cliente vai treinando. Eu sempre falo, Lu, e Joseph também, eu sempre vou dizendo assim, pessoal, vocês precisam ter uma reserva emocional. Precisa, tá? É como uma poupança, um investimento que você faz. Você não gasta tudo. Você mantém uma reserva emocional. Se treina para não ir ao extremo, não gastar tudo. Porque em algum momento você pode precisar. Então eu tenho recebido aqui alguns depoimentos de cliente que dizem assim, Ricardo, pelo amor de Deus, ainda bem que eu tenho uma reserva. E eu falo, não gaste, porque a gente ainda não tem a menor ideia de como vai acontecer. Então, não gaste ainda. Sim. Poupe, para você poder ter reserva quando alguém não tiver. Sim. Alguém vai perder o humor e você tem o dever de ter humor. Alguém vai perder a paciência e você tem o dever de ter. Até porque só dá quem tem, né? Exatamente. Então, uma falta de entendimento das pessoas que querem... elas querem as coisas e, vamos dizer assim, só dá quem tem e só precisa quem não tem. Então, quem está precisando de amor é porque não tem amor, gente. Não é óbvio, não? Exatamente. Porque precisar e querer são duas coisas diferentes. Eu preciso daquilo que eu não tenho, mas eu posso querer o que eu já tenho. Então, querer e precisar é diferente. Eu não tenho celular, eu quero celular. Ou eu não tenho celular, eu preciso de um celular. Mas se eu já tenho um celular, eu posso querer um celular melhor. Sim. Então, querer, as pessoas precisam. Eu preciso do seu amor. Cara, você não tem amor, você está percebendo isso? Sim. Eu preciso da sua compreensão, porque você não tem. Porque quem tem, não precisa. Pode querer, mas não precisa. E vive muito melhor. Essa é, inclusive, outra premissa da programação neurolinguística, né? Que o objeto mais flexível de uma relação é aquele que tem o domínio dela. Então, se a pessoa, se está faltando no outro, e você tem como dar uma estancada ali no susto, no sangue da pessoa, na irritação da pessoa, você é quem tem que fazer. Porque a pessoa está sem. E você tem meio que o dever de ir lá e dar um suporte a essa pessoa, né? Até para dar razão você tem que ter, Lu. Até para dar razão você tem que ter. Eu sempre falo assim, olha, tá eu e você está carregando um saco de pão. E alguém fala assim, ei, você pode me dar um pão? Eu não tenho pão, eu posso dar pão? Não posso. Você tem pão, você pode dar? Pode, porque você tem. Então, muita gente acha, não entende nada sobre razão. Então, quem é que dá razão? É quem tem a razão. Exatamente. O povo acha exatamente o oposto. Acha que quem tem que dar razão é quem perdeu. Não é isso. Só dá razão quem tem. Então, é muito simples. Se você tem razão, então fala assim, eu dou razão, tá tudo bem. Nesse ponto que você tá. Então, eu falei isso outro dia no trabalho. A pessoa falou assim, e você não vai falar nada? Eu falei, não, você tem toda a razão. E você vai escutar tudo que eu falei, você vai ficar assim, vai falar nada. Eu disse, olha, o que eu penso aqui é que se eu tivesse nascido onde você nasceu, com a família que você teve, tido todas as experiências que você teve, e estar aqui de frente para mim, falando comigo, provavelmente eu diria a mesma coisa. Então, você está certíssimo do ponto que você está. Sim. Então, você tem toda a razão, tá tudo bem. E você não vai falar nada, não tenho nada para falar. Sim. E dei razão, porque a gente vai dando o que tem. Isso é um ensinamento que a gente vai passando para as pessoas que estão ouvindo, para elas aprenderem que elas não precisam de pessoa alguma para dar suporte emocional. Elas é que podem dar suporte, se elas têm suporte, né? Elas também podem dar, se tiver. Sim, concordo totalmente. E, Joseph, deixa eu perguntar para vocês, então, uma coisa. Vai lá. Então, o ideal seria ter esse controle emocional.
Mas como a pessoa consegue controlar? Esse é o ponto. Como é que ela controla, então? Porque, claro, às vezes, no momento de fúria, no momento de raiva, com todo esse estresse, o que eu estou percebendo, né, e o que vocês estão falando, e o que eu estou entendendo, é que o ideal seria o quê? Que a gente aprenda, né? Quem está descontrolado, que aprenda a como controlar depois, e que a gente entenda. Cada vez que a gente se conhece mais, ou cada vez que, não sei, eu quero saber de vocês porque vocês são especialistas. Então, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu entender como funciono, melhor para mim, mais eu vou conseguir controlar. É isso? E outra coisa que vocês estão falando aí, é melhor dar do que receber, então? É melhor a gente conseguir dar do que receber? Isso quer dizer o quê? Quando eu dou, eu tenho mais controle emocional? Quando eu não me estresso, quando eu consigo entender o outro. Isso faz bem para o outro, lógico, mas faz bem para mim também. É isso. Fala aí, Joseph, deixa eu entender um pouco. Tá, a primeira pergunta foi o que fazer, né, para manter esse equilíbrio. Eu vou dizer o que eu faço, né, porque falar do outro é muito simples. Eu coloquei a meditação na minha vida há mais ou menos uns 3 anos. E isso é uma coisa que, assim, eu não abro mão. Eu acho que se você não, meditação, para mim, sei lá, tentar esvaziar o pensamento. O que tem de meditação guiada no YouTube, por exemplo, de graça para você fazer, é só colocar, dar o play lá e ouvir e seguir. E que produz um efeito poderoso na nossa mente, gritante. Tem muito, assim, é só você ir lá e verificar, porque tem muito o que fazer. Mas outras coisas que você pode se questionar, o que é que eu gosto de fazer? O que é que me dá prazer? E é possível fazer durante esse isolamento. Então, sei lá, se o seu caso for uma corrida, se o seu caso for uma leitura, ler algo prazeroso, assistir algo prazeroso, que produza essa química boa, que nesse momento muita gente está sentindo falta dessas químicas boas, ou pelo menos dos artifícios de fuga, né? Tipo saída, sei lá, reunião com os amigos, enfim. Eu vou dizer, como eu disse, né? Eu vou falar da minha estratégia. A minha estratégia, meditar, é uma coisa que eu não abro mão. Assim, e eu estou usando muito desse tempo para produzir. Então, seja lendo, seja, eu acabei falei até para, não sei se falei para você, Lu, mas certamente eu falei para o Ricardo, que eu tinha comprado um curso online, estou estudando todos os dias, não parei de produzir, estou aproveitando esse momento para produzir mais. Essa é a minha estratégia e está funcionando muito bem para mim. É óbvio que, como ser humano, vai ter dias que a pessoa vai estar um pouco mais para baixo, um pouco mais preocupado, é natural isso. Mas você tem que vigiar se isso não é uma coisa contínua, se isso não é uma coisa sistemática. Mas o meu relato é esse. E do ponto de vista de flexibilidade de relação, eu acredito que o que eu e o Ricardo falou é no sentido assim, se a pessoa está descontrolada e você tem a capacidade de fornecer mecanismos de arrefecer esse descontrole, você é o objeto dominante na relação. Esse é o ponto da coisa. Não tem nada a ver da natureza egóica de certo e errado, sabe? Não, mas ele está errado. Por que eu vou ter que jogar um balde de água fria num cara que está descontrolado? Deixa esse cara para lá. Tipo, não é nesse ponto de vista do ego, mas no ponto de vista do fato mesmo. Tipo, se você tem mais recurso e você consegue arrefecer a emoção de uma pessoa que você está tendo que se relacionar, porque é família, você não tem como sair dali do ambiente, você quem tem o controle dessa relação, não é o outro. Por mais que ele ache, e do ponto de vista egóico, que, não, eu tenho razão, deixa eu gritar mesmo, não sei o quê. Deixa ele achar. Quem tem que estar bem é você. Mas aí, fala aí, Ricardo. Então, deixa eu falar assim, como é que eu vejo esses pontos assim de explosão, como a Lu falou, assim, controle. Aí, pelo mesmo princípio que eu falei assim, quem precisa é porque não tem, então quem precisa de controle é porque se você tem controle, você não precisa, tá? Exatamente. Tem umas palavras que eu evito de usar. Controle é uma dessas palavras. Eu prefiro dizer assim, uma pessoa deve buscar o domínio.
Sim. Porque acha aí um contra para o domínio, não vai achar. Sim. Então, quando eu preciso me controlar, é porque eu estou descontrolado, eu já sei. Eu posso não estar manifestando aquilo ali, mas eu já sei. Eu preciso me controlar para não comer aquela sobremesa. Gente, eu já estou descontrolado. Já, sim. Tá? Eu só preciso me controlar se eu não tiver controle. Se eu tiver controle, é igual ao pão. Se eu já tenho pão, eu não preciso de pão. Sim. É a mesma coisa. Só que numa prática também, ao longo assim, desses anos todos aí, que eu venho trabalhando com esse sistema de regulador de emoções através da linguagem, seja hipnótica ou seja dentro da programação neurolinguística em outras ferramentas, eu observo assim, 2 pontos. Lu falou uma coisa que eu achei sensacional. Ela falou assim, quando eu me conheço, eu começo a observar o que é que cada emoção representa para mim, porque a emoção ela só representa para mim, tá? O que é surpresa, o que é medo para mim pode ser excitação para o outro. Sim. Então, ela só representa para mim. Então, quando eu começo a entender como é que as emoções disparam, como é que elas funcionam, aí eu vou lembrar que a emoção ela vai ter um momento antes da emoção, ela vai ter o momento da emoção e ela vai ter o momento pós-emoção. O que fazer quando eu estou no pré? Eu não estou passando por aquilo. Eu sei que eu sou uma pessoa que está discutindo direto em casa, mas nesse momento eu não estou discutindo. O que é que eu posso fazer? Quando eu conheço como funciona a minha emoção, eu posso dar a opção, porque a maioria dos comportamentos que a gente tem, que eles não são adequados ao que eu gostaria que fosse, é falta de opção. Tá? É uma falta de opção. Se eu tiver uma opção melhor, eu sempre usarei a opção melhor em tudo na minha vida. Para escolha. Eu não estou falando de consequência, mas para escolha. O cérebro humano, ele não tem programação para fazer piores escolhas. Ele só faz a melhor escolha. Sim. Agora, a consequência pode não ser aquela que eu esperava, mas a escolha é sempre a melhor, tá? A escolha, eu sempre escolho o melhor. Sempre. Desde pequenininho, eu só escolho o melhor. Tá? Porque o cérebro humano ele só foi programado para fazer ele trabalha dessa forma, né? Exato, é a programação. Então, sabendo eu que eu faço a melhor escolha, se eu estou fazendo um monte de bobagem, é porque eu estou com pouca opção. Então, a minha melhor escolha é uma bobagem. Então, eu tenho que deixar de me ocupar com o outro e pensar assim, caramba, eu estou precisando melhorar. Então, tem aquele momento pré. Não adianta a pessoa estar com raiva, como eu vi a mulher falar da ansiedade. Você está num disparo de ansiedade, você para e sente a vibração. Gente, isso não existe. Tá? Você está com raiva, você vai falar... Na teoria é lindo, né? Eu vou fazer uma meditação agora, puta. Aí você pega o computador e joga na parede. Sim. Eu vou fazer uma meditação agora. Então, eu começo a perceber, quando eu conheço e eu estudo como funciona o meu sistema, que eu preciso de opções novas. Quando é que eu vou dar essa opção? A Lu, você trata disso na sua parte profissional. Ora, tem coisas que você... Tem determinadas situações de negociação que se você vai perceber que tem momento que não é para aquilo. Você quer dizer alguma coisa, mas você olha assim no olho do cara e fala assim, se eu falar agora, ele não vai ouvir. Não adianta, eu vou gastar a minha fala. É a mesma coisa internamente. Então, eu posso preparar e devo preparar antes. Eu estou falando como eu faço. Tá. Então, eu falo assim, se eu tiver uma raiva mesmo, raiva, vai acontecer isso, isso e isso. Não quero que aconteça isso. Então, eu vou criar um sistema de opção anterior até a raiva. Porque na hora que eu tiver a raiva, a minha mente já tem que saber que eu posso ir por aquele caminho ou por esse. Sim. Mas se eu decidir isso na hora da raiva, não vai funcionar. Tem que ser antes. Antes eu penso, olha, se eu entrar numa situação que eu não souber o que falar, eu não tenho palavra para dizer. Eu não vou me desesperar. O que eu vou fazer é, eu tenho que programar isso antes, quando eu não estou desesperado. Se eu não tiver o que falar, eu vou parar e vou dizer assim, olha, eu não tenho o que falar. Depois eu converso com você. Só que se você não fizer essa programação antes, na hora, o córtex pré-frontal vai fazer exatamente o que você falou. Vai fazer exatamente o que você falou. Para quem tá aí e que não entende, porque esse córtex pré-frontal, eu vou tentar resumir aí para esclarecer, deixar bem claro. Toda vez que a emoção dispara,
todas as vezes que uma emoção dispara, a gente para de usar a parte racional da nossa mente. E quem entra em comando é a nossa mente subconsciente, que é a responsável pela gerência das nossas emoções. Então, esse trabalho do córtex pré-frontal, que quando ele para, é justamente o momento que a emoção nasceu, e aí lascou. Aí já não é... É por isso, e é tão natural, que quando a gente entra numa discussão, que a gente tem um acesso de raiva, por exemplo, e a gente fala, sei lá, xinga, e depois a gente para e diz, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Ali não era você trabalhando, era a tua mente subconsciente, digamos assim, né? Mas vai, Ricardo. É uma outra estrutura da mente que ela está muito mais preocupada em fazer com que você saia vivo da história do que você saia amigo. Ela está muito mais preocupada. Então, às vezes xinga, às vezes bate, às vezes tudo. Se eu só fechar esse pensamento, aí você me pergunta. Então, antes, eu devo ter a opção antes. Eu devo fazer antes. Se é durante, aí quando eu conheço a emoção, eu sei o que é que ela faz. Então, por exemplo, a emoção, essa emoção, eu vou falar sentimento, porque eu tenho visto a emoção de uma outra forma, mas eu vou falar assim, esse sentimento de raiva, o sentimento é quando eu dei o nome, porque a mesma coisa que a emoção, ela pode significar a raiva para mim, ou ela pode significar prazer para o outro, tá? Então, é o nome que eu dei. Mas vamos dizer que eu dei o nome de raiva àquele negócio para lá. Aí, ele tá ali, eu dei o nome de raiva, tô sentindo aquilo ali. Se eu conhecer o que é que aquilo faz e eu der a opção antes, eu tenho o que fazer com ela, gente. Um dia desse, Joseph, tu vai rir com essa história, um dia desse eu estava precisando resolver uma história. E eu estava vendo que o pessoal estava protelando muito uma questão de fechar um trabalho, um negócio. E tinha 2 pontos que o pessoal estava protelando bastante. E eu estava sem saco de querer discutir sobre aquilo. Porque para mim era óbvio, e eu não... Sabe quando você não quer parar e você sabe que você vai se desgastar? Sim. Aí eu fui e senti raiva um dia, porque eu vi uma coisa que aciona. Eu sei quando é que aciona raiva em mim. Então eu vi uma coisa que me acionou raiva. Mas, minha gente, na mesma hora, eu pensei, o que é que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou resolver aquele problema agora. Aí eu passei na sala do pessoal, falei assim, pessoal, reunião agora. Nós vamos resolver o que está precisando resolver. É tornando a raiva útil para mim, porque a raiva ela tem um componente de ação forte. Eu até falei semana passada, eu disse, gente, você tem que aprender a fazer fórmula matemática para poder criar estratégia. Então, às vezes, você precisa botar assim, sabe um tempero? Eu não estou conseguindo agir. Aí você, na fórmula da estratégia, você bota assim um temperinho de raiva. Não bota assim 1 quilo, não, tá? Bota um temperinho assim de raiva. Porque a raiva ela vai criar um movimento interno para agir. Sim. Porque é isso que a emoção faz. É isso que essa provocação no corpo faz. Sim, então, quando eu conheço, Lu, como funciona, aí você que está assim, ficando cada vez mais especialista nessa área de neurociência, quando eu conheço quando a emoção funciona, como é que a emoção faz, o que é que ela provoca dentro de mim e como é que eu estou interpretando ela, eu tenho um poder assim gigantesco sobre mim mesmo, não é sobre o outro, não. Sim. É sobre mim. E com esse poder, aí eu posso moldar a realidade da forma como eu quiser, porque eu vou ver o que eu quiser ver sempre. Ouvir o que eu quiser ouvir e sentir o que eu quiser sentir. É assim no final. Sim. Diga aí. Perfeito. Vamos lá. Olha, muito legal. Até porque você falou uma coisa fantástica, né? A gente precisa aprender a ter alternativas e caminhos alternativos para o que a emoção desencadeia, que é o sentimento, e o que eu faço com esse sentimento, que é o comportamento. Então, existe muita coisa, muito curso, né, que se chama exatamente inteligência emocional. É um nome meio burro, inteligência emocional, porque a emoção não se controla. A emoção, sim, ela simplesmente explode e ela não está detida, nem se detém pela nossa razão. O que a gente precisa controlar é o comportamento. E é exatamente isso. Nossa, fantástico. Porque só conhecendo a nós mesmos, entendendo como esse corpo vai funcionar e o que essa emoção vai gerar, e principalmente fazendo isso que você falou, planejando antes qual é o comportamento que eu vou ter, aquele sentimento que eu já nominei, exatamente isso, quando aquele sentimento que eu já dei nome, ele se apoderar de mim. Gente, acreditem se quiser, nós temos 9 minutos, 10 minutos para acabar a nossa live. Eu quero
muito legais que a gente falou aqui, que eu acho muito interessante. Então, principalmente nesse negócio de relacionamento. A gente pode fazer uma live e pode ser a próxima, a gente falando sobre a inteligência ou a não inteligência emocional. Eu acho que isso vai ser muito legal. Mas a ideia, então, por exemplo, na parte de controle, na parte de relacionamento, como fazer? O que fazer? Então, sei lá. Entender que a máxima é perdeu a cabeça, perdeu a razão. Não perca a cabeça e não perca a razão. A razão te dá poder. Conhecermos a nós mesmos, isso é muito importante, né? Para a gente ter essa reserva emocional, né, Henrique, você falou. Focar em coisas boas, né, Joseph? Como você falou, focar em coisa boa. Exatamente. Se possível, você podia fazer um pouquinho, né? A gente podia fazer uma live sobre meditação. Acho que isso ia ser uma dica bem legal e bem interessante nesse momento. Claro. E a máxima de não querer ter razão, mas querer ser feliz nesse momento é muito importante. Quem briga pela razão perde a felicidade. E isso é uma frase que vocês falaram que eu achei muito legal. Quando eu preciso me controlar, é porque eu já estou fora de controle. Então é hora da gente calar e ficar quietinho. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Pode se alongar um pouquinho aí, vocês têm um pouco mais de tempo, mas queria que vocês falassem exatamente nisso. Eu peguei algumas coisas do que a gente falou e que eu acho que são práticas, né, e fáceis da gente aplicar, não só nos relacionamentos durante esse momento, mas eu acho que esse momento tem sido de grande aprendizado, porque exatamente isso, né? A gente está se permitindo, dentro de casa, sermos nós mesmos, e é muito legal, às vezes, a gente entender que se tem mais atrito, talvez é porque eu não seja uma pessoa tão boa, né? Tão maravilhosa, tão cheia de flores assim. Então, eu acho que é o momento ideal até da gente pensar, nossa, será que eu não deveria melhorar um pouco para esses atritos acabarem? Será que não é hora da gente olhar para nós mesmos e pensar, olha, eu acho que eu preciso me conhecer melhor, eu acho que está tendo muito atrito. Qual é a minha parte? Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma. É com essa frase aí que eu quero me despedir de todo mundo. Obrigada pela audiência. Ainda eu quero ouvir vocês dois e depois podem se despedir. Uma coisa que bateu aqui foi assim, que eu quero me despedir com essa mensagem, que é algo que eu comumente falo para as pessoas que eu convivo, já falei para alguns clientes também, você observe nessas discussões, porque assim, eu acredito que a gente teria também que ter uma live para explicar para o leigo o que é PNL de fato, né? Porque é um nome feio, difícil de vender, que graças a Deus tá sendo bem, tá crescendo bem, mas as pessoas têm muito ainda receio, né? Programação, como assim? Minha mente vai ser programada? Como que meu cérebro vai ser reprogramado? Isso não é possível, meu cérebro não é computador, por aí vai. Então, acho que é cabível a gente também, se quiser combinar uma live para falar, explicar para o leigo o que é PNL, seria interessante. Mas voltando para o quarto, nesse mesmo canal, nesse mesmo local, estaremos de volta com alguma dessas. Pronto. E o que, assim, voltando para o que eu disse, assim, observa bem o que ecoa dentro dessas discussões, seja ela com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou com o marido, com mulher. Observa durante essas discussões o que é que está ecoando em você, né? Como que ressoa isso? Porque vale aquela frase do quanto mais eu me conheço, menos eu me ofendo. Porque, por exemplo, se a pessoa na hora da discussão, na hora que ela está descontrolada ali, né? Que ela, enfim, perdeu a noção e perde a razão e ela começa a xingar, eu faço uma rápida verificação em cima daquele xingamento e eu posso fazer uma leitura e dizer assim, peraí, mas isso não sou eu. E quanto mais eu me conhecer, eu sei que, tipo, xingou de, sei lá, vamos dizer que a pessoa olha para mim e diz assim, sei lá, você é um careca. Eu faço uma verificação rápida e vejo que não sou careca. Eu sei que eu não sou careca. E aquilo não tem como me ofender. Mas se assim fosse, se eu fosse careca e a pessoa dissesse careca, e também ao passo que eu me conheço, eu faria uma verificação rápida, poxa, mas eu sou careca. Eu tô usando isso como exemplo. Então, assim, tanto para ofensa, observa o que está ressoando, o que é que ecoa em você. Porque isso aquilo que ressoa é justamente o ponto em que você deve
parar um pouco e observar para se conhecer. Porque ao passo que você reconhece ou não aquela, entre aspas, ofensa, você vai decidir se aquilo pode ou não lhe ofender. E quanto mais eu me conhecer, menos eu vou me ofender, é óbvio. Porque se eu me conhecer, eu vou saber os meus defeitos, vou saber minhas virtudes, e ao passo que aquilo for falado, mesmo que for um defeito, eu vou dizer, beleza, isso sou eu. Posso melhorar, vou buscar melhorar, mas isso sou eu. Logo, eu não tenho como me ofender. Então, assim, nas discussões, observa o que está ressoando, observa o que está ecoando em você. Porque esse é um ponto que merece mergulho. Merece você ir para a página 2 e buscar se conhecer, se observar. É isso. Valeu pela quem está assistindo, enfim, quem parou para ouvir a gente. Tá, vamos lá. Vamos falar assim de uma forma bem prática. Qual é a função mais específica de outra pessoa na minha vida? Para que serve o outro? O outro é um espelho para me mostrar quais são os pontos que eu estou precisando ver. Tá? A psicologia fala isso, né? Se uma pessoa fica perdida numa ilha, se ela fica sozinha durante muito tempo, ela não consegue mais se ver. Ela vai perdendo a identidade porque ela não consegue se ver. Então, o outro, ele vai servir para que eu possa entender um pouco mais sobre a minha identidade. E isso que o Joseph está falando é sensacional, porque vamos supor assim, a pessoa me fez um xingamento. Então, aquele xingamento que ela fez, a parte que se me ofender, a parte que me ofende, ela é exatamente a parte que eu estou precisando olhar. Porque, em tese, tudo que o outro fala, ele não deve me ofender. O que o outro fala é só o que o outro falou. Sim. Não é o que eu sou, o que eu penso. É só o que o outro pensa. E o outro pode pensar. Eu costumo falar assim, gente, para a maioria das pessoas, assim, existe uma forma que eu tenho de ser livre. Porque eu não faço programação na cabeça de pessoa alguma. Cada um vai fazendo a sua. Então, como é que eu criei limites? Como foi que eu criei limites? Eu como pessoa. Quando é que eu crio limites na minha cabeça? Porque, em tese, não é para ter limite. É para eu conseguir fazer tudo. É para eu viver bem, feliz. Eu penso que a alegria é o estado natural da pessoa. Deve ser alegria. Então, como é que eu criei limites? Quando eu comecei a observar situações e julgar que elas deveriam ter limites. Eu não crio nela, mas crio essa regra para mim. Então, por exemplo, eu cheguei no lugar e vi uma pessoa falando alto. Aí eu falo assim, que coisa feia, a pessoa fala alto numa festa. Pronto, ela vai continuar falando alto, mas eu criei um limite para mim, que eu não devo falar alto nas festas. E assim eu vou fazendo a minha vida inteira, criando esses limites internos, que daqui a pouco eles se misturam com outros limites também, e aí eu começo a ter uma vida limitada. Então, como é que eu, Ricardo, eu trabalho internamente para ser uma pessoa livre? Eu acho lindo o que todo mundo fala. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar qualquer coisa que elas quiserem. Elas podem falar, porque é a única forma que eu tenho de também poder falar tudo que eu quiser, mesmo que eu não diga verbalmente. Sim. Mas a única forma que eu tenho de ter o pensamento livre é se eu não programar que o pensamento dos outros deve ser preso. Então, se os outros podem ser livres, eu faço parte de todo mundo. Então, se todo mundo pode pensar o que quiser, eu também posso pensar o que quiser. E isso é maravilhoso. Então, aprender a respeitar isso é algo que eu acho, assim, sensacional. Mas todas as vezes que alguém fizer alguma coisa que me ofende, o problema é meu sempre. Nunca foi daquela pessoa. Porque se uma pessoa chegar para mim, é o que o Joseph falou. Ele usou o termo careca, achei fantástico. Mas eu vou falar assim, se a pessoa chegar para mim e falar assim, você é um imbecil. Então, se eu for imbecil mesmo, ou a pessoa, eu fui descoberto. Talvez eu não goste disso. Sim. Mas ela tá certa. Eu não tenho que ter raiva dela. Porque ela tá certa. E se eu não for, não é comigo que ela tá falando. Exatamente. Então, nos dois lugares, a pessoa não me fez nenhum mal. Ou ela falou a verdade, ou ela não falou comigo. E aí? Então, ela não falou comigo. Ou então ela falou a verdade, tá tudo bem. Ela é uma boa observadora, massa. Mas eu não tenho que ter raiva do outro. Então, as pessoas elas vão servindo para mostrar em mim aonde estão os problemas. Sim. E eu tenho falado assim, nesse momento, nessa fase que nós estamos passando, eu não escolhi em que ponto eu entrar. Eu não escolhi. Eu estava dentro de um transporte e simplesmente falaram assim, para aqui. Eu estava indo para algum lugar e eu não consegui chegar, porque no meio do caminho falaram assim, olha, tem uma pandemia, para aqui. Sim. Então, eu tive que parar no lugar sem escolher aonde eu ia parar.
Mas no momento em que eu paro e tenho consciência de que eu parei em um processo que eu não escolhi, a forma como eu vou sair do processo é minha escolha. Eu não escolhi como eu entrei, mas eu posso escolher como eu vou sair. Sim. E para mim, o jogo é sempre esse. Eu tenho falado para todo mundo que fala comigo, porque esse negócio de isolamento social não está rolando comigo, não, porque eu falo com muita gente o tempo todo. Eu falo para todos que falam comigo. A proposta para mim é, eu não escolhi como entrar, mas eu estou escolhendo sair melhor. Sim. Eu estou escolhendo sair melhor, sabendo fazer coisas que eu não fazia, falando palavras que eu não falava, olhando pessoas, vendo melhor pessoas que eu não estava vendo, olhando outros aspectos dos meus familiares que eu não estava podendo olhar, lembrando qual é o valor que os meus valores têm para mim, e compreendendo mais as pessoas. Porque essa é a minha forma que eu tenho de eu realmente fazer contato com o que eu não entendo como religião, mas com a minha própria espiritualidade, que para mim é a forma como eu interajo na natureza. É quem eu sou dentro desse ecossistema. Isso para mim é espiritualidade. Então, eu não quero ter uma espiritualidade fraca. Como é a forma que eu tenho? As pessoas podem ser livres. Eu estou aqui para poder observar como as pessoas se comportam e descobrir sobre mim mesmo e não sobre elas. Sim. E eu acho que esse estudo é tão interessante que deixa aquilo que as pessoas fazem da parte que não é tão legal assim, mínimo. Porque, veja só, eu sempre falo assim, Joseph, você que tem tatuagem aí, eu sempre falo assim, eu tenho 2 tatuagens invisíveis, uma em cada braço, para fechar aqui com vocês. A tatuagem que está escrita aqui no meu braço esquerdo, ela diz assim, tudo que acontece está relacionado a mim e somente a mim. Tudo. Certo. Tudo que acontece está relacionado a mim. Tudo que eu percebo, entendo, compreendo, se é ruim, se é bom, se é útil, se é inútil, se é feio, se é bonito, está relacionado a mim. É meu filtro, é como eu vejo. Sim. Essa é a minha primeira tatuagem. Diz assim, tudo que acontece está relacionado a mim mesmo. Segunda tatuagem no meu braço direito. Diz assim, se eu quiser me unir a qualquer coisa, deve ser pelo ponto que converge. Sim. Eu nunca vou me unir às pessoas pelo ponto que nós somos diferentes. Se eu quiser me unir ao relacionamento, tem que ser pela parte que converge. Pelo aquilo que nós temos como planejamento, que nós acreditamos, os motivos que nos unem. Caiu? Eu acho que travou, não foi? Não sei. Ah, que pena. Queria tanto ver a conclusão do Rio. Vou ficar para a próxima. Gente, mas é isso. Nós vamos terminar. Vamos ver. Se o Rio voltar, ele conclui. Se ele não voltar, terminamos aqui. Vamos deixar marcadinho para a próxima. Deu problema da internet. Voltou. Rio voltou, ele já se despede. Estava me despedindo, mas vamos lá. Pela parte que converge, gente. Essa é uma chave para quem quiser e precisar de uma chave. Eu não sei quem precisa, mas quem precisar. Quero dizer a Lu e ao Joseph que para mim é uma honra estar aqui. Eu estou feliz pela oportunidade de ver vocês. São pessoas que eu admiro bastante. Eu estou aqui, assim, também para aprender com vocês, porque eu acho os duas pessoas inteligentíssimas, e eu tenho maior felicidade em poder conviver com vocês e dizer que estou à disposição, que nós pudermos auxiliar aí as pessoas a se reconhecerem um pouco mais, porque fazendo isso, eu penso que vocês também estão aprendendo a se reconhecer com o tamanho que tem. Tá? Gratidão. Gratidão a todos. Nos vemos, então, semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E vamos falar um pouquinho, vamos começar do começo? E vamos falar o que é PNL de fato. Pode ser? Bom, pode. Beleza. Pode ser. Combinado, gente. Beijo e até a próxima. Valeu. Beijo. Cuidem-se todos.